Boa noite, eu sou Ângela Guerra e estou aqui mais uma vez em nome do grupo Aulas da Vida para iniciarmos mais um estudo da semana. Neste mês de outubro, o Aulas da Vida está com o tema: o que é Espiritismo? O que é o Espiritismo? E hoje, mais precisamente, vamos focar no tema pontos fundamentais do Espiritismo. O Aulas da Vida de hoje vai falar sobre isso, sobre os pontos fundamentais do Espiritismo. E antes de começarmos a nossa fala e a nossa reflexão, nosso estudo, na verdade hoje um estudo, gostaria de convidá-los a fazer uma prece e juntos elevarmos nosso pensamento a Deus e a Jesus, aos benfeitores amigos que acompanham a todos nós, pedindo sempre a bênção e a proteção, agradecendo mais esta noite, essa oportunidade de estarmos juntos aqui, estudando a nossa doutrina espírita, sempre com Jesus. Que Jesus abençoe cada lar, hoje, agora e sempre. Mas, Ângela, então, quais são os pontos fundamentais do Espiritismo? E poderíamos dizer também quais os princípios básicos do Espiritismo. Para iniciar, gostaria de lembrar a carta de Paulo de Tarso aos Coríntios, capítulo 3, versículo 11, quando ele diz o seguinte: ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Vou repetir? Vamos? Ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. O que nós vemos aqui e observamos que Paulo usou essa metáfora, para reforçar a unidade nossa, a unidade entre nós, e à época para reforçar a unidade dos cristãos naquela ocasião. E lembrar que nós devemos todos trabalhar sobre o mesmo fundamento, sobre que é o fundamento do Cristo. Trabalharmos em cima dos ensinamentos, dos exemplos e do que nos ensinou em sua vivência aqui na Terra. Então, o fundamento e os princípios básicos é o próprio Cristo, é o próprio Evangelho de Jesus. Esse versículo é uma declaração clara, e exclusiva de que Jesus Cristo é o único caminho para a salvação e a verdadeira base para uma vida significativa. Vamos falar mais sobre a vida significativa, sobre o sentido da vida, sobre ter sentido as nossas vidas. Nós estamos saindo do mês anterior, no mês de setembro, que era um mês de prevenção ao suicídio. E toda vez que eu me lembro de qual o sentido da vida, eu me lembro também dos nossos irmãos espíritos suicidas, sabia? Porque na verdade, nesse momento, quando um espírito ele chega a esse ponto, nos parece que ele perdeu o sentido, que essa pessoa está sem um caminho certo, sem um rumo certo na vida. É como se vivesse sem entender o que está fazendo aqui, qual o sentido das coisas, por que se esforçar tanto até chegar a um ponto de dar um fim a essa existência, que nada mais é do que um recomeço, porque nós, na nossa doutrina espírita, nós sabemos que esse fim não existe, que nós somos imortais. Então, quando nós falamos de fundamento, e que já está posto, é o próprio Jesus, quando nós caminhamos pelas diretrizes, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele falou que no futuro haveria o Consolador prometido, que entendemos ser
a doutrina espírita. E por que entendemos isso? Porque com a doutrina espírita, tudo vai fazendo mais sentido. Tudo que Jesus ensinou, a própria sua autoridade, quando nós falamos o nome de Jesus, quando nós lembramos tudo que ele nos ensinou sobre fraternidade, respeito, compreensão, nós entendemos o nosso caminho, porque nós temos Jesus como nosso modelo, como nosso mestre, como nosso guia. Se é o nosso mestre, ele nos ensinou como deveria ser o nosso caminho e ainda nos deixou o maior mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. E neste mandamento, que é o maior mandamento, nós já encontramos o sentido para tudo, o sentido da vida, o que estamos fazendo aqui. O objetivo, melhorar a cada dia, evoluir este espírito que sou eu, ora encarnado. Então, este é o sentido da vida. Quando nós falamos em pontos fundamentais, eu disse há pouco, nós podemos dizer também dos princípios básicos do Espiritismo. Vamos falar sobre os 5 princípios básicos, que são eles: existência de Deus, imortalidade da alma, comunicabilidade dos espíritos, pluralidade das existências, a reencarnação, pluralidade dos mundos habitados. Esses são, digamos que, os principais pilares da nossa doutrina, orientando sempre o desenvolvimento moral e intelectual, o desenvolvimento moral e espiritual de nós todos, através dos conceitos como a evolução e a lei de causa e efeito. Mas vamos lá. Primeiro princípio básico, primeiro fundamento, existência de Deus. Eu lembrei há pouco do maior mandamento nos ensinado por Jesus: amar a Deus sobre todas as coisas, amar o nosso Pai. A crença em Deus como inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas se faz presente na nossa doutrina e se faz o primeiro pilar, a existência de Deus. Visto isto, nós podemos lembrar da primeira pergunta do Livro dos Espíritos: o que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então esse é o primeiro pilar da nossa doutrina. O segundo pilar, a imortalidade da alma. A crença de que a alma sobrevive à morte do corpo físico é o nosso segundo pilar. Quando nós falamos que não acaba aqui, nós somos e acreditamos no que diz, no que nos ensina a nossa doutrina dos espíritos. Nós somos um espírito criado por Deus, que temos uma vida espiritual e várias existências, e em cada existência um corpo, uma vida, um nome diferente e diferentes aprendizados. E em cada um deles aprendemos e vamos agregando conhecimento ao nosso espírito. Fica tudo gravado em nosso perispírito. Então, uma vida após a outra, ela nos diz sobre evolução, sobre continuar caminhando, sobre sair aqui do espírito criado por Deus, da animalidade, muitas vezes, dizemos assim, para a angelitude. Então é uma caminhada. Então nós somos espíritos imortais, vivendo experiências na Terra ou em outros mundos para evoluir,
passo a passo, passos lentos, mas passos firmes, a caminho de Jesus. Então esse é o nosso segundo pilar. Nosso terceiro pilar, a imortalidade da alma. A reencarnação, né? Nós vamos a comunicabilidade dos espíritos. Quando nós falamos em reencarnação e a pluralidade, vamos voltar na reencarnação. A repetição das encarnações é um processo de evolução, como eu acabei de dizer, onde o espírito renasce em condições diferentes para aprender a se desenvolver. Imortalidade da alma, reencarnação, esses dois princípios que muitas vezes lembramos ser os mais essenciais da doutrina espírita, quando alguém de outra doutrina, de outro segmento, outra religião, nos vem fazer alguma pergunta. Por que muitas vezes perdera um parente, uma pessoa que lhe é cara aqui nessa vida? Essa pessoa veio a desencarnar e aí vem e nos pergunta sobre a imortalidade, sobre como é isso, o que quer dizer reencarnação. Então a pessoa não morre, não acaba? Meus amigos, uma família que não tem essa crença e que descobre que não acaba, que um dia há a chance do reencontro, como nos ensina o Evangelho segundo o Espiritismo, essa pessoa não é que ela deixa de sofrer, ela acende aquela esperança e aquela luz de que um dia irá reencontrar esse ser amado, essa pessoa. Imaginem vocês que se acredita que acabou, o sofrimento seria muito, muito maior, como ainda o é para muitos irmãos nossos que acham que a morte é o fim de tudo. E nós temos essa doutrina consoladora que nos ensina que não é. Comunicabilidade dos espíritos é um outro pilar. A capacidade de comunicação entre o plano físico e o plano espiritual através dos médiuns, através da mediunidade, de psicofonia, de psicografia. As duas mais conhecidas e tratadas nesse campo da comunicação. Quando nós também estamos naquele sofrimento de que o ente querido partiu, muitas vezes encontramos famílias, e nós também já passamos por essa experiência, de procurar médiuns que psicografam, que recebem as tão famosas e queridas cartas consoladoras, não é? Como Chico Xavier o fazia infinitas noites no seu trabalho aqui nesse plano. Ele dizia, né, que trabalhava como um carteiro, que era ditado as cartas para ele, daquele familiar querido, ele escrevia. E muitos corações, principalmente das mães e de familiares todos, foram consolados através da mediunidade, da psicografia de Chico Xavier e outros psicógrafos respeitáveis que nós temos também trabalhando hoje em dia, muitos que conhecemos inclusive, que trabalhou à mesa com Chico Xavier. É ou não é uma bênção entender que aqueles a quem amamos não se despediu de nós e que por merecimento, por infinitas condições que nós não sabemos, eles podem ou não nos enviar uma mensagem sempre consoladora e de muito amor. Temos as reuniões mediúnicas que chamamos ser intercâmbios espirituais, onde pode ser considerado aquele momento da caridade para com os espíritos amigos, mas também maior ainda para nós mesmos, que temos a certeza
todas as evidências de que o outro lado, o plano espiritual, está logo ali. Ora estamos aqui, ora estamos lá. E enquanto estamos aqui, que possamos ser o melhor, a melhor pessoa que nós já sabemos ser. Que possamos agir sempre com consciência, com presença. Mesmo que isso nesse instante esteja difícil para nós, para você, mas faça um esforço, valerá muito a pena. Um outro pilar, pluralidade dos mundos habitados. A crença de que a vida não se restringe à Terra e a vida existe em outros planetas, em outros lugares, em outros mundos. Nós, hoje, habitamos o planeta Terra, conhecidamente como planeta, conhecidamente pela nossa doutrina espírita, e para quem já é seguidor ou estudioso da doutrina, conhecido como mundo de provas e expiações, o segundo dos mundos que estudamos. O primeiro, o mundo primitivo, onde viemos ali evoluindo, podemos dizer da animalidade, de mundos primitivos mesmo, de situações primitivas. E viemos evoluindo e pudemos passar e estar hoje neste outro plano, neste outro planeta, de provas e expiações, onde nós viemos para aprender, nós viemos para reparar algumas coisas que deixamos de fazer em vidas pretéritas, ou viemos para reparar situações que causamos para com espíritos amigos, que muitas vezes vêm no seio da nossa família. É certo de que os espíritos que estão na nossa família, ali na família consanguínea, são espíritos afins, que muitas vezes já viveram experiências passadas juntos. Alguns estão ali naquela família também, para que possa aprender ou para que possa nos ensinar algo que ainda não aprendemos. O fato é que muitas vezes nós já convivemos sim, em outras oportunidades, com estes que habitam hoje o nosso lar, a nossa família consanguínea, o nosso núcleo de amizades, que habitam principalmente o nosso coração. Porque aqueles que ainda não habitam o nosso coração dentro do nosso círculo familiar, dentro do nosso círculo de amizade, ele ainda há de habitar. Porque é isso que nós vamos aprender em inúmeras lições que ainda vamos viver. Então, estes são os pilares, os 5 principais. Podemos falar também da lei de causa e efeito, por exemplo, que também muito citada no Espiritismo. Trouxemos aqui um destaque para 5, né? A existência de Deus, a imortalidade da alma, a reencarnação, a comunicabilidade dos espíritos e a pluralidade dos mundos habitados. Mas queremos lembrar também da lei de causa e efeito. A lei de que as nossas ações, boas ou más, têm consequências e influenciam o nosso porvir, o nosso destino. O que eu acabei de dizer, ora estamos aqui no plano físico, ora estamos na verdadeira pátria, que é o mundo espiritual. Então, enquanto estamos aqui, estejamos conscientes de que ações nossas, boas ou más, terão consequências que influenciam em toda a nossa vida. Vamos também lembrar da evolução pela lei do amor. Quando nós falamos de amor, nós lembramos Jesus. Lembramos da nossa primeira fala aqui nos nossos primeiros minutos, de que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é nosso modelo, nosso mestre, o nosso guia. Então, a evolução pela lei do amor é o mesmo que dizer, siga
o que Jesus ensinou. O progresso moral e espiritual do indivíduo através da prática do amor, da caridade, do perdão e do bem. Essa prática do amor, do perdão, do bem, da caridade, é o exercício que podemos fazer todos os dias da nossa vida. Podemos e devemos fazer e praticar para evoluir pelo amor. Alguém diz assim, a doutrina espírita, ela recebe pessoas muitas vezes que não vêm pelo amor para esse trabalho onde a bandeira, nós dizemos, né, fora da caridade não há salvação. Ou seja, sem o entendimento de que nós devemos fazer o que nos é possível para o nosso próximo, não só materialmente, mas moralmente, dando nosso exemplo de cidadão, de espírita, de pessoas que estão onde estão, e independente do local onde estão, que respeitem as outras pessoas, independentemente do seu status, dos seus títulos, da sua posição social. Que nós possamos conversar com as pessoas, independentemente se as conhecemos, olhando nos olhos delas, entendendo que somos todos irmãos, porque foi isso que Jesus disse. Deus é meu Pai, ele disse, e nós somos todos irmãos. Ou seja, Deus é nosso Pai. Então que nós possamos ter esse olhar novo a cada dia, de que independe se eu o conheço ou não, se eu tenho condição de fazer alguma coisa por alguém, que seja um cumprimento, que seja um sorriso, que seja algo material, sim, mas que se eu tenho condição, que eu me abra para isso e não me feche no mundo ali onde eu acho que se eu tenho, se a minha família tem, então está tudo bem. Devemos ser gratos por isso, mas devemos praticar a caridade, o amor, a benevolência, a indulgência, o bem em todos os lugares. Tudo isto nós aprendemos na nossa doutrina dos Espíritos. É importante citar as 10 leis morais que nós encontramos na nossa doutrina. As 10 leis reveladas, né, pelos Espíritos Superiores a Allan Kardec, ao nosso Hippolyte Léon Denisard Rivaio, codificador, organizador da nossa doutrina. Em O Livro dos Espíritos, as regras divinas que regem a evolução moral da humanidade são as leis seguintes: a lei de adoração, a lei de trabalho, a lei de reprodução, a lei de conservação, a lei de destruição, a lei de sociedade, a lei do progresso, a lei de igualdade, a lei de liberdade, a lei da justiça, do amor e da caridade. Em todos os momentos onde você estiver ouvindo sobre a doutrina espírita, você vai ouvir sobre uma dessas leis, vai ouvir citações a respeito, porque não há prática da doutrina espírita se nós fugirmos a essas leis morais que se encontram neste livro, o Livro dos Espíritos, que é o primeiro livro publicado por Allan Kardec, que nós chamamos, né, de as obras básicas que fundamentam a doutrina espírita. E eu, particularmente, chamo de a cartilha do Espiritismo. Então, essas leis, essas 10 leis, estão para serem conhecidas e estudadas, onde ali encontramos um sentido para todas as coisas que nos acontecem e muitas respostas para os nossos porquês. E por que isso? E por que temos que trabalhar? E por que o progresso?
E por que a lei de destruição? Está tudo em O Livro dos Espíritos. E falando em Livro dos Espíritos, nós nunca deixamos aqui de lembrar uma questão que trata do tema do dia, da semana. Questão 626. Kardec pergunta o seguinte: as leis divinas e naturais só foram reveladas aos homens por Jesus e antes dele só foram conhecidas por intuição? As leis divinas e naturais só foram reveladas aos homens por Jesus e antes dele só foram conhecidas por intuição? A resposta dos Espíritos diz o seguinte: já não dissemos que elas estão escritas por toda parte? Desde os séculos mais longínquos, todos os que meditaram sobre a sabedoria hão podido compreendê-las e ensiná-las. Pelos ensinos mesmo incompletos que espalharam, prepararam o terreno para receber a semente. Estando as leis divinas escritas no livro da natureza, possível foi ao homem conhecê-las, logo que as quis procurar. Por isso é que os preceitos que consagram foram, desde todos os tempos, proclamados pelos homens de bem. E também, por isso, é que elementos delas se encontram, se bem que incompletos ou adulterados pela ignorância na doutrina moral de todos os povos saídos da barbárie. Em todos os lugares, em todos os tempos, se encontrava e se encontra as leis divinas e as leis naturais. E vamos lembrar aqui, na pergunta 621, também do Livro dos Espíritos, é perguntado onde se encontra a lei de Deus, onde está escrita. E é respondido que se encontra na nossa consciência. Por isso aqui nessa questão, eles falam, desde os séculos mais longínquos, todos os que meditaram sobre a sabedoria hão podido compreendê-las e ensiná-las. E eles responderam com outra pergunta: já não dissemos que elas estão escritas por toda a parte? A lei natural, a lei divina, está escrita dentro de nós. Nós somos centelhas divinas e sabemos pela nossa consciência quando agimos corretamente ou quando não agimos corretamente para com o nosso próximo, na nossa conduta diária e para conosco mesmos. Miramês comenta o seguinte sobre essa questão. Gostaria de refletir aqui com vocês, que as leis de Deus foram reveladas gradativamente em toda a terra, por meio de todos os povos, todavia, passaram por Jesus, levando seu calor aos corações dos missionários encarregados desta missão. Somente Ele, somente Jesus, foi capaz de revelar aos homens a doutrina na sua pureza lirial. Os seus seguidores não o conseguiram por falta de capacidade espiritual no comando das ideias e por lhes faltar maturidade divina na vivência do que falavam. Porque neste planeta, a vivência do que falava, a coerência entre o que se pregava e o que se fazia, as suas ações, era integral, 100%. Essa pessoa era Jesus. Todos nós que caminhamos, que estamos aqui, estamos caminhando, estamos tentando todos os dias, nos esforçando, que como nos diz Allan Kardec, reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz por vencer as suas más inclinações. É um dos pontos que ele trata quando ele diz como devemos reconhecer os espíritas. Então, nós devemos nos esforçar. E para concluir,
Meus amigos e meus irmãos que nos acompanham nesses pontos fundamentos, nos princípios básicos da nossa doutrina espírita, eu gostaria de lembrar uma fala de Francisco Cândido Xavier, o qual eu trato com todo amor, né? De Francisco Cândido Amor Xavier. Certa vez ele disse o seguinte: se eu não tivesse encontrado Jesus no Espiritismo, eu não teria ficado. E eu lhes digo, esse é um pensamento de Francisco Cândido Xavier, mas para mim, particularmente, faz todo sentido. Se nós não tivéssemos encontrado o amor de Jesus e todos os ensinamentos, que vocês que já viram as 2 semanas anteriores, sobre Espiritismo, ser doutrina, ser religião, sobre o que é o Espiritismo, lá na primeira semana, vem acompanhando sobre isso, não é? O Evangelho segundo o Espiritismo traz uma passagem bíblica em todos os inícios de seus capítulos e traz Jesus. Jesus é presente nessa doutrina que é consoladora, digamos, a consoladora prometida. Nós sabemos que estamos aqui de passagem, que devemos valorizar cada minuto que vivemos aqui e que o tempo, ele não é só nosso, o tempo é de Deus e que todo dia é um presente onde nós podemos exercitar a convivência, os relacionamentos em geral, que é onde nós mais aprendemos. Muito obrigada pela companhia de todos vocês, espero ter sido essa pequena aula uma contribuição para as nossas vidas e para que possamos conhecer um pouco melhor a nossa doutrina espírita, a nossa doutrina dos espíritos. Que Jesus nos abençoe e abençoe a todos os lares, hoje, agora e sempre. Muito obrigada.